E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui na Advocacia Estratégica. Isso aí. Hoje a gente vai desvendar um negócio fascinante que Ah, está transformando a comunicação nos tribunais brasileiros. O Visual Law. Imaginem só. Documentos jurídicos que deixam de ser aqueles blocos de texto, sabe, intimidadores, tá. e se tornam, tipo, peças visuais, envolventes, fáceis de entender. Parece até mágica, né? É realmente revolucionário. Nosso sistema jurídico, né, a gente sabe, tradicionalmente é tão apegado a textos densos, né, finalmente está virando espaço para essa abordagem inovadora. É. E o mais interessante é que a mudança não é só estética, não, viu? Ela tem potencial para impactar diretamente a forma como os juízes absorvem e processam as informações. E por falar em juízes, uma pesquisa do grupo Visolar, liderado pelo Dr. Bernardo de Azevedo, Sim. trouxe dados surpreendentes sobre como a magistratura brasileira enxerga essa novidade. Mais de 70% dos juízes, tanto em âmbito federal quanto estadual, se mostraram favoráveis ao uso do visual law em peças processuais. É ou não é um sinal de que o vento está mudando? Sem dúvida. Esse número revela uma mudança significativa na mentalidade da magistratura. Mas vale ressaltar, a pesquisa também aponta para a preferência por um uso moderado do visual law. Afinal, o objetivo não é transformar os processos em galerias de arte, né? Exatamente, a chave está no equilíbrio. Hum. Mas me explica uma coisa. Na prática, o que significa esse uso moderado que a pesquisa menciona? Hum. Onde fica a linha entre o visual eficaz e o exagero? Ótima pergunta. Hum. Moderado nesse contexto significa usar recursos visuais que realmente contribuam para a clareza da mensagem, sem distrações desnecessárias. Uhum. Pense em gráficos para sintetizar dados complexos, linhas do tempo para clarificar a sequência de eventos, ícones para destacar pontos-chave. A ideia é guiar o leitor, né, tornando a informação mais acessível e fácil de digerir. Entendi. É como usar os elementos visuais como ferramentas estratégicas para construir uma argumentação mais persuasiva. Sem sacrificar a precisão e objetividade. Mas, e na hora de colocar tudo isso em prática? Que dicas você daria para os advogados que querem começar a usar o Visual Law de forma estratégica? O primeiro passo é entender que o Visual Law não é uma fórmula mágica, mas sim uma ferramenta poderosa que precisa ser usada com inteligência. Comece aos poucos, experimente diferentes abordagens e observe o que funciona melhor para cada caso e para cada juiz. Afinal, cada um tem suas próprias preferências e é fundamental adaptar a estratégia ao público-alvo. Faz sentido? É como qualquer outra técnica, né? A prática leva à perfeição. E já que estamos falando de adaptar a estratégia, você acha que é importante levar em consideração o perfil do juiz na hora de decidir como usar o Visual Law? Com certeza. Alguns juízes podem ser mais receptivos a recursos visuais elaborados, enquanto outros preferem uma abordagem mais clean, mais direta. Pesquisar o histórico do juiz, seus julgamentos anteriores e até mesmo suas publicações acadêmicas pode fornecer insights valiosos sobre suas preferências e ajudar na construção de uma estratégia visual mais eficiente. É como um jogo de xadrez, né? Onde cada movimento precisa ser cuidadosamente planejado. E por falar em planejamento, qual seria o próximo passo para quem quer se aprofundar no Visual Law e começar a usar essa ferramenta de forma mais eficiente? Afinal, a curiosidade já está plantada. Acho que o próximo passo seria mergulhar em exemplos práticos de como o Visual Law está sendo aplicado em casos reais. Ver na prática como gráficos, linhas do tempo e outros recursos visuais podem transformar a forma como a informação é apresentada e compreendida. E é exatamente isso que faremos na próxima parte do nosso mergulho. Pedi mais. Mal posso esperar para ver esses exemplos e descobrir como o Visual Law está revolucionando os tribunais brasileiros. Então, pessoal, fiquem ligados para a próxima parte do nosso mergulho profundo no mundo do Visual Law. Isso aí. E aí, pessoal? Prontos para continuar o nosso mergulho no mundo do Visual Law? Na primeira parte, a gente viu como a magistratura brasileira está cada vez mais aberta a essa nova abordagem. Agora, vamos botar a mão na massa e explorar exemplos práticos de como o Visual Law está sendo aplicado em casos reais. Isso aí. Que tal a gente começar falando sobre o uso de gráficos para apresentar dados complexos de forma mais clara e concisa? Afinal, quem nunca se deparou com uma tabela gigante e se sentiu perdido no meio de tantos números, né? Perfeito. Imagina um processo com uma montanha de dados financeiros, por exemplo. Nossa. Apresentar esses dados numa tabela tradicional pode ser um verdadeiro pesadelo para o juiz, que precisa analisar tudo com atenção e tomar decisões importantes. É, uma tabela enorme, pode acabar mais atrapalhando do que ajudando, né? Mas como o Visual Law pode facilitar essa análise? Com o Visual Law, a gente pode transformar esses dados em um gráfico intuitivo e fácil de entender. Um gráfico de barras, por exemplo, pode mostrar a evolução das receitas ou despesas ao longo do tempo de forma clara e organizada. Um gráfico de pizza pode ilustrar a participação de diferentes elementos em um determinado total, facilitando a comparação entre eles. Interessante. Então, ao invés de se perder num mar de números,
o juiz pode ter uma visão panorâmica da situação através de um gráfico bem elaborado. Exatamente. E além de facilitar a compreensão dos dados, os gráficos também podem ser utilizados para destacar pontos-chave da argumentação. A gente pode usar cores diferentes para destacar os elementos mais relevantes do gráfico, adicionar setas e legendas para chamar atenção para informações específicas, tornando a comunicação mais eficiente e persuasiva. Entendi. É como se os gráficos fossem um guia visual para o juiz, conduzindo o olhar dele pelos pontos mais importantes do argumento. Mas e quando o caso envolve uma sequência complexa de eventos? Como o Visual Law pode ajudar nesse tipo de situação? Outro exemplo poderoso do Visual Law é a utilização de linhas do tempo para apresentar a ordem cronológica dos fatos de forma clara e organizada. Imagina um processo trabalhista, por exemplo, em que o autor alega ter sofrido uma série de abusos por parte do empregador ao longo de vários anos. Apresentar esses eventos em um formato textual tradicional pode tornar a narrativa confusa e dificultar a compreensão da gravidade da situação. Sim, concordo. Em casos com muitos detalhes e datas, uma linha do tempo pode ser crucial para garantir que o juiz tenha uma visão clara e completa da história. Com certeza. Uma linha do tempo bem elaborada permite apresentar a sequência de eventos de forma visual, destacando as datas, os fatos relevantes, as provas que corroboram cada alegação. Isso facilita a compreensão do contexto do caso, conexão entre os diferentes eventos, tornando a argumentação mais sólida e convincente. Fascinante. É como construir uma narrativa visual do caso, conduzindo o juiz por cada etapa da história, mostrando a relação de causa e efeito entre os eventos. Mas, além de gráficos e linhas do tempo, que outros recursos visuais a gente pode usar com o Visual Law? As possibilidades são infinitas. A gente pode usar ícones para representar conceitos-chave do processo, mapas para ilustrar a localização de eventos ou propriedades, diagramas para explicar o funcionamento de sistemas complexos, fotos e ilustrações para tornar a narrativa mais vívida e impactante. O importante é usar a criatividade e escolher os recursos visuais mais adequados para cada caso. Uau, parece que o limite é a imaginação. Mas com tantas opções, como garantir que a gente está usando o Visual Law de forma ética e responsável? Afinal, a gente não quer manipular a percepção do juiz ou distorcer os fatos, né? Sem dúvida. É fundamental usar o Visual Law de forma ética e transparente, sempre com o objetivo de tornar a comunicação mais clara e objetiva. As imagens, os recursos visuais, devem ser utilizados para complementar a narrativa, nunca para substituir a argumentação jurídica sólida e as provas. É como usar o Visual Law como um tempero, que realça o sabor do prato principal, mas nunca o substitui. Exatamente. E para garantir o uso ético do Visual Law, é essencial garantir que as informações visuais sejam precisas, relevantes para o caso e apresentadas de forma imparcial, sem distorcer os fatos ou induzir o juiz a conclusões equivocadas. Faz todo sentido. O Visual Law é uma ferramenta poderosa para fortalecer a argumentação, mas o foco principal continua sendo a solidez do conteúdo e a ética na condução do caso. Perfeito. E para a gente finalizar essa parte do nosso mergulho, eu gostaria de destacar um ponto crucial. O Visual Law não é uma fórmula mágica para ganhar causas. Ele pode tornar a comunicação mais eficiente, mais persuasiva, mas o sucesso no tribunal depende de uma série de fatores. A qualidade da argumentação jurídica, a força das provas e a habilidade do advogado em conduzir o caso de forma estratégica. Concordo plenamente. O Visual Law é uma ferramenta poderosa, mas precisa ser utilizada com inteligência, ética e sempre aliada a uma estratégia jurídica sólida. E falando em estratégia, na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai explorar os desafios e as tendências futuras do Visual Law. Fiquem ligados. Chegamos à parte final do nosso mergulho no universo do Visual Law. Vimos como a magistratura está receptiva a essa nova abordagem. Exploramos exemplos práticos e agora, para finalizar, vamos discutir os desafios e as tendências futuras do Visual Law. Afinal, toda inovação traz consigo seus próprios obstáculos, né? E o Visual Law não é exceção. É verdade. Um dos principais desafios é a necessidade de equilibrar a inovação com a tradição do sistema jurídico. O direito é um campo historicamente conservador, com uma linguagem própria, formalidades bem definidas. Como inserir o Visual Law nesse contexto sem romper com as normas e convenções, né? A gente precisa encontrar um meio termo entre o novo e o tradicional. Como fazer isso na prática? Como usar o Visual Law de forma inovadora, sem desrespeitar a linguagem e a estrutura do direito? A chave está em usar o Visual Law como um complemento à linguagem jurídica tradicional, não como um substituto. Entendi. Os elementos visuais eles devem ser utilizados estrategicamente para tornar a comunicação mais clara, mais eficaz, mas sem comprometer a precisão técnica e a formalidade do documento. Ou seja, o Visual Law deve se integrar à linguagem jurídica e não competir com ela. Entendi. É como usar o Visual Law para iluminar o texto jurídico, né? Tornando ele mais acessível, compreensível, sem perder a essência da linguagem das formalidades. Mas, além da adaptação à tradição jurídica, que outros desafios o Visual Law enfrenta? Outro desafio importante é a questão da acessibilidade.
Nem todos os tribunais possuem a mesma infraestrutura tecnológica, o que pode dificultar a apresentação de peças processuais com elementos visuais. Imagina, um advogado que preparou uma petição impecável, com gráficos, linhas do tempo e tudo mais, mas o tribunal não tem os recursos para exibir esses elementos. Seria frustrante, né? Seria. Mas o que a gente pode fazer para contornar esse problema? Existe alguma solução para garantir que o Visual Law seja acessível a todos os tribunais? Sim, existem algumas alternativas. Os advogados podem se informar sobre os recursos disponíveis em cada tribunal antes de investir na produção de peças com o Visual Law. E caso a infraestrutura seja limitada, é possível adaptar a estratégia, né? Utilizando recursos visuais mais simples ou fornecendo cópias impressas dos elementos visuais. O importante é garantir que a mensagem seja transmitida de forma clara e eficaz, independentemente do formato. Verdade, o importante é ser flexível e se adaptar às circunstâncias. Mas, deixando os desafios de lado por um momento, eu queria saber, quais são as tendências futuras do Visual Law no Brasil? O que podemos esperar para os próximos anos? Eu acredito que a gente vai ver um crescimento exponencial do uso do Visual Law nos próximos anos, impulsionado pela digitalização do sistema jurídico, pela busca por uma comunicação mais eficiente. As novas gerações de advogados, mais familiarizadas com as tecnologias digitais, tendem a incorporar o Visual Law em suas práticas de forma natural. A tecnologia está transformando o direito, né? E o Visual Law é um dos protagonistas dessa revolução. E além da popularização, você vê alguma outra tendência se desenhando no horizonte? Sim, além da popularização, eu acredito que a gente vai ver o surgimento de novas ferramentas, novas tecnologias que facilitarão ainda mais a criação e a apresentação de peças processuais com elementos visuais. Já existem softwares, plataformas online que auxiliam na elaboração de gráficos, linhas do tempo, mapas e outros recursos visuais. A tendência é que essas ferramentas se tornem cada vez mais sofisticadas, mais acessíveis, democratizando o uso do Visual Law. Que incrível. Tecnologia a serviço da justiça. E para a gente finalizar nosso mergulho, que mensagem você deixa para os nossos ouvintes que se interessarem pelo Visual Law? A minha mensagem é: abracem a inovação, explorem as possibilidades do Visual Law, mas sempre com responsabilidade e com ética. O objetivo final é usar essa ferramenta para promover a justiça, para garantir que o direito seja acessível a todos. Que bela mensagem. E com essa reflexão inspiradora, a gente encerra nosso mergulho profundo no mundo do Visual Law. Esperamos que vocês tenham aproveitado a jornada. Afinal, o conhecimento é uma ferramenta poderosa e o Visual Law veio para torná-lo ainda mais acessível, mais impactante. Com certeza. Que este seja apenas o começo da sua exploração nesse universo fascinante, em constante evolução. Até a próxima!